Olá pessoal, estarei passando para vocês o gabarito oficial da aula de matemática sexto ano, dia 18 de agosto. Nesse dia nós falamos sobre critérios de divisibilidade. Um dado importante para essa aula é a gente estudar a multiplicação, porque na hora que você multiplica, você conhece os quocientes, dividendos, divisores de cada divisão. Porque o dividendo nada mais é de que dois fatores, um multiplicando ao outro. Ou seja, na divisão seria o quociente vezes o divisor. Na nossa aula, questão 1, nós tínhamos que formar 6 números com o 2, o 5 e o 9. As combinações deram 259, 295, 529, 592, 925, 952. Desses 6 números na B, ele pede para colocar quais números seriam divisíveis por 2. No caso aí, o 592 e 952. O porquê de ser só os dois? Porque eles são números pares, terminam com 2. Então, na divisão, o nosso quociente multiplicado pelo divisor vai dar um número exato, sem sobrar resto. Na C, nós pegamos os 6 números, dividimos por 3, e nenhum desses 6 números são divisíveis por 3. Na questão 2, fala sobre o diâmetro da Terra, que é 12.656 km. Abaixo, nós tínhamos que marcar quais números desses aí seriam divisores, ou seja, o 12.656 seria divisível por eles. Então, fazendo os cálculos, o 2, o 3, o 4 são divisores. São os divisores do 12.656. Ele é divisível por esses 3 números. Também o 6. O 5, o 9, o 8, 9, 10, 100 e 1000 não são números que são os divisores, né? Desse número citado na 2. 3. Observe o número 5n01. Se nós pegarmos o 0 e colocar no lugar do n, fica 5001. Ele pergunta se ele é divisível por 9. Fiz o teste e não é. B. O menor algarismo que você pode colocar no lugar do n, para que ele fique divisível por 9, aí eu fiz os testes aqui, pegando o 1, o 2, o 3. O 3 seria o menor número. Ficaria 5.301. Questão 4. 403.002 e esse n que nós vamos substituir por 0. A pergunta, se nós colocarmos o 0, quais desses números abaixo serão divisores, né? O 403.020 é divisível por quais desses números? Fiz os testes e o 3, 4 e 5, 9 e 10 são divisores desse número, menos o 8. B. Qual o menor algarismo que deve substituir n para que o número seja divisível por 8? Também fiz os cálculos aqui. A gente pode fazer isso numa folhinha de papel. No nosso exemplo aqui, o menor algarismo é o 4. Questão 5. Usando apenas 3 e 0, escreva 8 números de 4 algarismos. Entre eles, identifique os que são divisíveis por 4. Então, é um pouquinho complicado, a gente vai ter que fazer uns cálculos meio pesado, mas 3.000 e 3.300 são os divisíveis por 4. São números pares e divisíveis por 4. Na B, os que são divisíveis por 8, apenas 3.000. Os que são divisíveis por 1.000, o 3.000 também. Considere os números. Aí nós temos números e letras, né? 325D, 70B3, A pede qual é o menor valor que se pode atribuir a D para que 525D seja divisível ao mesmo tempo por 2 e 3. Eu fiz os cálculos aqui e o número foi 2, então substituindo ficaria 3.252 e o outro número ficaria 7.000 e deixa eu ver, 7.023, isso, para ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Na B,
qual o menor valor que se pode atribuir a D para que 325D seja divisível por 6. No cálculo ele pede o menor valor foi 2 também. 325D ficaria 3.252. Toda divisão, pessoal, colocando esses números no lugar de letras, é só para a gente calcular e ver qual ele vai ser como dividendo para dividir por 6. Na C, nós vamos criar um dividendo para dividir por 3. O 3 é o nosso divisor e esse 70B3 vai ser o dividendo. No lugar do B, eu coloquei o 2, o menor valor. Então ficou 7.023 dividido por 3, né? Que dá um valor exato na hora da divisão. O nosso númerozinho aí para colocar no lugar do B é o 2. Não é tão difícil, pessoal. Essa questão de você ir colocando. Quando ele fala o menor valor, você vai tentando do 1, o 2, o 3, depois dividindo pelo número que ele sugere. Na D, qual o menor valor? O menor valor também, que se pode atribuir a B para que 70B3 seja divisível por 9. Aí você vai tentando. Bota o 1, o 2, o 3. No nosso caso aqui, no lugar do B foi colocado o 8 para ser divisível por 9. Quando se fala em divisível por um número, quer dizer que o quociente multiplicado por esse divisor vai dar igual ao dividendo, não vai sobrar resto embaixo. Um exemplo, 10 dividido por 2 vai dar 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. Um exemplo pequeno. E nesse aqui, você dividindo, você vai observar que não sobra resto. O importante é isso. O número será divisível por outro quando não sobra resto. O resto vai ser sempre zero.